está falando da mesma coisa. Mateus capítulo 3, ministério de João Batista, narrado por Mateus. Marcos capítulo 1, ministério de João Batista, com menos detalhe. E Lucas capítulo 3, ministério de João Batista. Todos os evangelhos estão narrando a mesma coisa. Claro que cada evangelista narra visões diferentes. Você vai ver detalhes nas três narrativas, que quando você soma esses detalhes de Mateus 3, de Marcos capítulo 1 e de Lucas capítulo 3, como também do Evangelho de João capítulo 1, você vai ver coisa tremenda, revelações tremendas dentro da palavra. E olha só ele aqui batizando no capítulo 3 de Lucas. O versículo 10 está escrito assim: e a multidão interrogava dizendo, que faremos nós? Aqui João Batista está pregando a palavra. E ele está dizendo aqui as mesmas coisas, algumas coisas não as mesmas, que estavam escritas em Mateus. Como, por exemplo, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Outro versículo segue dizendo, diz, olha, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que é que as árvores? É um símbolo, é uma metáfora comparando com o ser humano. Árvores no plural. Toda árvore no singular que não der, ou seja, individualmente, a salvação individualmente. Amém? Cada um dará conta de si diante de Deus, conforme Romanos capítulo, não sei se capítulo 14 ou versículo 10, acho que é capítulo 14, versículo 10. Cada um de nós dará conta de si a Deus, a salvação individual. Cada um de nós vamos dar conta de si, do que fizemos por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um dê conta daquilo que fez por meio do corpo, ou que fez o bem ou o mal durante a vida que vivemos aqui. Agora nós vamos dar conta disso no juízo, no julgamento, tanto no tribunal de Cristo, que é para a igreja, como no tribunal do trono branco, que é um tribunal de condenação eterna de todos os ímpios, ou seja, daqueles que não receberam a palavra, ou daqueles que receberam, mas se desviaram pelo caminho, ou daqueles que estão desviados dentro da igreja, porque desviado tem pessoa fora da igreja, dentro da igreja, e pessoas lá fora que ainda não ouviram a palavra, por isso a necessidade de pregar a palavra. Então ele está pregando e olha a reação do povo. Olha a reação do povo quando ele está pregando. O versículo 10. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? Ele pregando, se arrependam do seu pecado. Deixa a iniquidade, deixa a maldade, porque o reino está chegando. E aquele que é maior do que eu está vindo, e ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Eu estou batizando para arrependimento, e as pessoas recebiam a palavra. E o temor entrava no coração. Aleluia, daquele povo. Olha só, eles estão dizendo, o que nós fazemos agora? E ele diz, o versículo 11, e respondendo ele, disse-lhe, quem tiver duas túnicas, que reparte com quem não tem. Quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. O versículo 12, e chegaram também os publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Olha só, meus queridos, o versículo 11 segue dizendo, o versículo 12 segue dizendo, o versículo 13, e ele lhe disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. O versículo 14, e uns soldados interrogavam também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo. Aqui, ó, tem soldados, que é soldado? Militares, por nossos dias atuais. O multidão de pessoas aqui, quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, que era odiado pelo povo judeu. Então, observe aqui que João Batista disse, olha, quem tem duas peças de roupa, dá uma para quem não tem. Quem tem alimento, dá para quem não tem. E quando se trata dos publicanos, que eram homens injustos, que cobravam os impostos, e a Bíblia vai falar do capítulo 19 de Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, ele era judeu, chefe dos publicanos, e era rico. E quando Jesus chega lá e diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar quadriplicado para ele, eu vou devolver. E Jesus fala que hoje chegou a salvação, porque esse é um filho de Abraão, ou seja, arrependimento. Então, esse grupo de pessoas aqui, e ele diz, olha, vocês não peçam além daquilo que está ordenado.
porque ele ia cobrar os impostos e pedia além daquilo que estava ordenado pelo governo, pelo Império Romano, sendo injusto. As autoridades, os soldados aqui que estão se convertendo, ele disse, olha, contentai-vos com o vosso saldo, o seu salário, porque a corrupção é grande no nosso dia. Soldados, militares, pessoas que usam do poder da farda para enganar os outros, para tratar mal, para tirar propina, ganhar em cima, usando o poder militar, usando a farda. Soldados, é o que mais tem por aí. São soldados que proferem o nome de Cristo, mas faz a maldade usando o poder da farda, não contenta com o seu salário, então entra na corrupção, se envolve com a corrupção. Está cheio de militares assim. Está cheio de homens que falam do nome de Jesus, que se converteu, mas pratica isso. Amém? E lembrando um detalhe, aqui são obras. João está falando isso, mas é importante nós entender que isso aqui não salva. Mas isso daqui é uma evidência de salvo. Eu vou repetir isso aqui. Porque a pessoa que vai assistir essa live, ele vai pensar, não, então eu tenho que fazer caridade. A Igreja Católica pensa que a caridade salva. Tem muitas pessoas que pregam por aí, nada contra, que fazer caridade é salvo. Fazer caridade é a coisa melhor que tem no mundo, porque ajuda o próximo. Mas entenda, a sua caridade, o que você faz para as pessoas, a sua bondade pelas pessoas, não te leva à salvação se você não se converter, se você não entregar a vida para Cristo, se o Espírito de Deus não selar você, se não houver transformação, novo nascimento, não vai entrar no reino de Deus. Isso é Bíblia. Mas, para os salvos, obviamente vai se manifestar na vida deles, pela natureza de Deus que está neles, boas obras. É disso que Tiago fala no capítulo 2, o versículo 18 da carta de Tiago. Alguém me dirá, mostra a minha fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como eu posso mostrar a minha fé sem as minhas obras? A fé é um dom de Deus, é algo que não dá para palpar e nem ver. Mas o sinal na vida de um convertido que verdadeiramente se converteu é a mudança de hábitos, é a mudança de atitudes. É o amor de Deus que está no coração dele, é o segundo grande mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque o primeiro é amar a Deus. Se eu amo a Deus, Deus manifesta esse amor dele em mim, que eu vou manifestar esse amor para as pessoas. Mas primeiro eu sou capacitado, eu recebo de Deus para poder ser capacitado, para poder amar o meu inimigo. É só assim que a gente consegue fazer. Amém? Meus amados, eu tenho aqui 10 minutos. Amém? Entenda isso. Isso aqui está lá em Mateus capítulo 25. Jesus falando no dia do juízo, no julgamento que ele vier das nações. Quando ele vier sentar no trono de Davi, ou seja, governar a partir de Jerusalém o mundo, ele vai separar todas as nações, não é a igreja, porque a igreja já está salva. É as nações que sobraram durante o milênio, vai entrar no julgamento. E naquele momento ali, a Bíblia diz que todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará os bodes das ovelhas. Os bodes serão colocados para um lado, as ovelhas para o lado direito, bode para a esquerda. Quem é bode? Símbolo daqueles que rejeitaram a palavra. Quem é ovelha? Símbolo daqueles que aceitaram a palavra. E ele vai dizer, olha, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste na casa de vocês. Estava preso e vocês foram me visitar. Estava nu, vocês me vestiste. Obras, é o que João Batista está dizendo aqui. Ao que está nu, que não tem nada para vestir, o pobre que não tem nenhuma roupa, o que está pior que você, ajude. Isso é amor de Deus. Mas pessoas comuns que não têm Cristo faz isso todo dia. Mas lembrando, isso aqui não salva, mas se espera de um salvo isto daqui. Amém? Caridade, boas obras, sem Cristo não salva. Mas para salvo se espera deles atitudes como esta. Porque se o amor de Deus está no coração dele, logo ele vai amar o inimigo e o próximo como ele mesmo. E ninguém quer mal para si mesmo. Então se nós aqui não quer mal para a gente, e a Bíblia fala para nós amar como a nós mesmos, nós vamos conceder-lhe essas bênçãos. Amém? Então observe a mensagem forte no coração do povo, e o povo está dizendo o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer, irmão? Mateus capítulo 3, o proconsul,
que é João Batista, ele está iniciando, ele está abrindo caminho. Ele está pregando a mensagem de conversão,